Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé para lermos um texto da palavra de Deus que servirá de base para a nossa palavra nesta noite. Queremos agradecer a presença dos nossos visitantes conosco, aqueles que estão conosco nessa noite, que Deus esteja abençoando a sua vida. Você que está nos assistindo através da internet, que Deus também esteja abençoando e Ele esteja falando ao seu coração nesta noite. O culto que estamos prestando ao nosso Deus é um culto, como já foi falado aqui, um culto de ações de graça. Por mais um ano que Deus concedeu ao nosso diácono, ao nosso irmão Rivaldo, e ele e a família estão felizes com Deus por essa bênção de mais um ano que Deus concede a ele nesta data. Então vamos ler um texto da nossa palavra, a palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 116, verso 12. Prometo aos irmãos que não vamos nos alongar e eu creio que essa palavra aqui, ela tem uma palavra muito especial para cada um de nós que estamos aqui, que somos servos do Senhor. E se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, eu creio que o Senhor também já está falando e vai continuar falando ao seu coração nesta noite. Diz assim a boa palavra do Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Agora eu quero ouvir só as vozes femininas. As irmãs, vamos lá? Agora os homens, aquela voz de veludo forte, vamos lá? Darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Voz de veludo porque é grossa, né? As mulheres têm voz de cetim, né? Então vamos lá ouvir as vozes de cetim, vamos lá? Agora a voz de veludo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Agora vamos juntar o veludo com o cetim, vamos lá. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que Tu nos concedeu nessa noite, de estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa, com nossos irmãos, louvando e bendizendo o Teu nome. Como é bom, ó Deus, estar na Tua casa. Como é bom estar na Tua presença. Agora te pedimos, ó Deus, que Tu nos use nessa noite como um vaso de barro, um vaso sem valor nenhum, mas que Tu coloque em nós, ó Deus, o Teu Espírito, ó Deus, para transmitir a Tua palavra ao Teu povo. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Há muitas perguntas na Bíblia que nós podemos responder. Há muitas perguntas na Bíblia que nós podemos responder, como essa que nós acabamos de ler e citar aqui nesta noite. E uma dessas perguntas é esse texto que nós acabamos de ler, um texto que o salmista, ele traz ao longo desses anos que Deus colocou, quando Ele inspirou ele para escrever essa palavra ao seu povo. E ele pergunta, né? O que podemos dar ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E eu começo essa palavra perguntando a você, meu irmão, que está aqui. O que você pode dar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor, o Deus do céu, já te deu? Você já parou para pensar nisso? O que você pode dar ao Senhor? O que você pode dar a Deus, o Deus da sua vida, pelos benefícios que Ele já concedeu a você, meu irmão? E a nossa resposta pode ser, a primeira pode ser a seguinte: eu darei ao Senhor provas da minha gratidão por tudo aquilo que Ele já me concedeu. A segunda pode ser também: eu contarei às pessoas em minha volta, um a um, os benefícios,
as bênçãos, os milagres que Deus já realizou em minha vida. A terceira é a seguinte: eu oferecerei ao Senhor, ao Deus da minha vida, um culto de ações de graças, um culto de ações de graça, como esse que o nosso irmão Rivaldo e a sua família está oferecendo a Deus nesta noite, por mais um ano de vida que Deus lhe concedeu. Um ano importante na vida do irmão Rivaldo. Posso falar a sua idade, irmão Rivaldo? Irmão Rivaldo, ele até o dia de hoje, ele era conhecido como irmão Rivaldo dos 70, né? 70 anos. E a partir de hoje, ele vai ser conhecido como irmão Rivaldo 71. Foi sem querer, tá, Rivaldo? 71, a idade dele. Eu não posso rir dele, porque ano que vem eu vou entrar nessa idade também. E ele vai estar saindo. Ele vai estar saindo dos 71 e eu vou estar entrando. Mas ele está sendo conhecido por completar 71 anos, irmãos. Olha que bênção, que privilégio que Deus dá ao homem de Deus, como a irmã Daniela citou aqui esse salmo, falando do que Deus faz na vida de um homem que coloca a sua vida na mão de Deus. O que Deus faz, olha aqui, jovem, você que tem 18, 17 anos por aí, o que Deus faz na vida de um jovem que há 50 anos atrás, por aí, estava lá no meio do mato, lá no interior do Rio de Janeiro, em cima de uma montanha, com uma enxada na mão, e ele pensou e falou: eu não quero essa vida para minha vida para sempre. E ele pegou aquela enxada, ele me contou, ele pegou aquela enxada lá em cima da montanha do morro onde que ele morava, sozinho no meio do mato, lá no morro. Ele rodou aquela enxada, rodou e jogou lá nos confundel do Judas, no meio daquele matagal lá, e a enxada dele ficou lá. Eu não quero isso para minha vida. E veio em busca de um futuro melhor aqui no Rio de Janeiro. Um homem, um jovem que temia a Deus, um homem que queria que o Senhor fizesse algo na sua vida, e Deus fez. E hoje, passados 50 e poucos anos daquela experiência, ele me contou isso há muito tempo, e eu não esqueci dessa experiência que ele me contou, ficou marcado na minha mente. Hoje ele está aqui com uma família, com uma esposa, com suas filhas, neta, e o grande privilégio que ele tem, ele vai ser bisavô, irmãos. Jovem, cheio de saúde, com um bigodão bonitão como esse, né? Um bigode que impõe respeito. Que Deus continue te abençoando, irmão Rivaldo. Mas vamos ao texto. O salmista, meus irmãos, quando ele escreve esse salmo, ele faz uma pergunta, e esta pergunta, ela nos dá a sua própria resposta. Ele pergunta o que que daria ao Senhor, e ele agora no verso de número 13 e 14, ele dá a resposta daquela pergunta que ele fez. Coloque para mim, por favor, verso 13 e 14. Ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Aquele salmista agora, ele olha para trás, ele olha para a sua vida do passado, ele lembra que lá no passado, ele prometeu algo ao Deus da sua vida, ele prometeu algo que seria interessante cumprir, e ele agora precisa cumprir aquele voto, e ele então vai pagar aquele voto. Irmãos, precisamos cumprir aquilo que nós temos votado a Deus, aquilo que nós prometemos cumprir a Deus, porque Deus, Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas, porque Ele é fiel. E aí eu pergunto, você, filha de Deus que está aqui nessa noite, você, filho de Deus que está aqui, você que está nos ouvindo através dessa internet, você que um dia você voltou algo ao Senhor,
Um dia que você prometeu ao Senhor que iria fazer algo a Deus, de repente você estava num momento difícil da sua vida, de repente você estava desempregado, não abria as portas de emprego, não abria para você, e você prometeu a Deus algo ao Senhor, e Deus abriu a porta, e você arrumou um emprego, está bem na sua vida. Ei, você lembra daquilo que você prometeu a Deus? Você se esqueceu, mas o Senhor está lá. Você prometeu a Deus algo. Você que um dia na sua vida, você estava, quem sabe, doente, em cima de uma cama, com dores, internado no hospital, você estava ali sozinho, e o seu pensamento foi levado a Deus, você prometeu algo a Deus. Ah, Senhor, se tu me tirar dessa cama, ah, Senhor, se tu me tirar desse hospital, ah, Senhor, se eu voltar para minha casa, recuperar a minha saúde, eu vou fazer isso por ti, eu vou fazer isso na tua obra. Talvez você tenha esquecido de cumprir o seu voto, o que você prometeu a Deus, mas Ele hoje está trazendo à sua memória aquilo que nós muitas vezes prometemos a Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 4, ele diz para nós, coloca para mim na tela, ele diz para nós que estamos aqui nessa noite: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Próximo. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Irmãos, nós precisamos ser agradecidos a Deus, porque Ele tem sido muito bom para conosco. A sua misericórdia, como diz a palavra de Deus, ela não tem fim, ela se estende de geração em geração. Ou seja, um coração agradecido a Deus pelas suas bênçãos recebidas. Vou repetir: um coração agradecido a Deus pelas bênçãos, pelos milagres que Ele tem cumprido em nossas vidas. Ele procura retribuir os benefícios através daquilo que votamos ao Senhor. Mas o que acontece, meus irmãos, com a correria desta vida, com a agitação deste mundo em que estamos vivendo, muitas das vezes nós que somos do Senhor, muitas das vezes, meus irmãos, nós esquecemos diante de muitas coisas que nos acontecem, e aí nós nos esquecemos, mas em certa hora em nossas vidas, o que acontece? O nosso coração, a nossa mente é lembrada, e aí nós ficamos com aquele pensamento pesado em nossas vidas, porque um dia nós fizemos um voto ao Senhor, o Senhor cumpriu aquilo que nós pedimos a Ele, e aí, meus irmãos, nós ficamos tristes, porque votamos, prometemos algo a Deus, e muitas das vezes não cumprimos. Por isso precisamos, irmãos, estarmos sempre em busca do Senhor, consultando, conversando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ilumine nossas mentes e nos mostre aonde muitas das vezes nós erramos, para nós acertarmos, vamos dizer assim, as nossas contas com Deus e estarmos em paz com a nossa consciência diante de Deus. Quando prometemos ao nosso Deus algo e não cumprimos, a promessa do nosso coração, ela é cobrada. O nosso coração cobra aquilo que não cumprimos. Um jovem estava desempregado, não conseguia emprego, colocava currículo em todos os lugares, ninguém chamava aquele jovem para um trabalho, nem para entrevista ele era chamado. Um dia ele estava na igreja e ele sentiu o desejo de fazer um voto a Deus. Ele prometeu ao Senhor: Senhor, se tu abris uma porta de trabalho para mim, o primeiro mês do meu salário, quanto for, eu não vou tirar R$1 que sequer, eu vou trazer esse dinheiro e vou colocar no altar do Senhor.
Ele não falou para ninguém, ele só falou para Deus. E naquela semana, um daqueles currículos que ele colocou, a empresa o chamou para uma entrevista. E ali ele foi entrevistado numa grande empresa, uma grande renome. Aquela empresa contratou aquele jovem, chamou, ele fez a entrevista, passou nos testes, e ele trabalhou um mês inteiro. E depois de um mês ele recebeu o seu pagamento. E agora chega o domingo, ele vai à igreja, e ele pega aquele dinheiro, coloca num envelope, e ele vai para a igreja como se estivesse levando ali uma medalha de ouro que ganhou em uma Olimpíada. Vocês já viram como é que os jovens ficam felizes quando recebem uma medalha, principalmente quando é a medalha de ouro, né? Eles ficam vibrando como se aquilo fosse tudo na vida dele, fosse a coisa mais importante da vida dele. Para aquele jovem, aquele envelope, aquele valor ali tinha mais valor do que uma medalha de ouro de uma Olimpíada. Ele vai na igreja, senta no banco, e quando o dirigente do culto pede para se cantar um hino, e os irmãos vêm à frente trazer seus dízimos, suas ofertas, ele levantou lá de trás. Ninguém sabia do seu relacionamento com Deus, era ele Deus. Ele foi lá na frente, ele depositou no altar do Senhor aquilo que prometeu a Deus. Fidelidade a Deus. O que nós muitas vezes precisamos, irmãos, é sermos fiel a Deus naquilo que nós temos, porque o Senhor, Ele é fiel para conosco, e Ele se agrada quando nós, servos deles, somos fiéis naquilo que temos. E para terminar a história desse jovem, ele foi abençoado ali, ele cresceu naquela empresa, ele namorou uma jovem da igreja, se casou, teve uma família abençoada na igreja. Irmãos, nosso irmão Rimbaldo, eu creio que ele fez um voto a Deus. Ele fez um voto a Deus que se ele chegasse a essa idade de 71 anos, ele ia oferecer a Deus um culto de ações de graça. E ele chegou até aqui, 71 anos. E ele não demorou. No mesmo dia que ele completa a idade, ele oferece esse culto de ação de graça e de louvor ao nosso Deus, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos que estão aqui. Isso é motivo, meus irmãos, de nós louvarmos e bendizermos ao nome desse Deus. E aí eu queria pensar com você, meu amigo, você que nesse momento está aqui, você que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, você que está nos assistindo pela internet, você tem uma alma que ela viverá eternamente no céu ou em outro lugar que não é no céu, mas você tem essa alma, essa vida nas suas mãos, e você hoje pode oferecer a sua vida, a sua alma a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Vou melhorar um pouco, se é que eu posso. Porque Deus amou o ser humano, o homem e a mulher de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo homem e toda mulher não vá para a condenação eterna, mas tenha o quê? Uma vida eterna nos céus. Então você tem algo precioso a oferecer a Deus, que é a sua vida. Entrega a sua vida para Jesus, confia em Jesus, e o mais Ele vai fazer na sua vida. Jesus é aquele que veio a este mundo salvar todos aqueles que se havia perdido. Um dia todos nós que estamos aqui, que somos do Senhor, estávamos perdidos nesse mundo. A palavra de Deus diz que nós andávamos desgarrados, como ovelha que não tem pastor neste mundo. Estava perdidos, à mercê dos lobos devoradores deste mundo. Ele é um lobo devorador que está a fim de devorar aqueles que encontra pelo caminho. E nessa época nós não tínhamos ninguém para nos proteger. Mas um dia nós ouvimos a voz do bom pastor,
O bom pastor é aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é Jesus, aquele que morreu, está à destra do Pai, intercedendo ao Pai por nós. E se você se encontra assim, hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Entregando a sua vida para Jesus, você vai garantir uma vida eterna no céu. Foi por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Não só vida, mas vida em abundância, meus irmãos. Vida em abundância. Se perguntarmos ao nosso irmão Rivaldo aqui, se a vida dele tem sido fácil, se perguntarmos a qualquer irmão aqui se nossas vidas têm sido fácil, não tem sido fácil, irmãos. Não tem sido fácil viver o Evangelho nesse mundo que nós estamos vivendo, mas nós vivemos bem, somos felizes. Por que somos felizes? Porque temos um Deus que está cuidando de nós. Temos um Deus que está cuidando dos nossos filhos. Temos um Deus que está cuidando dos nossos netos. Temos um Deus que está cuidando das nossas famílias. Amém, meus irmãos? Se você hoje quer ter uma família abençoada, quer ter uma família protegida por Deus, se você quer ter uma casa, e a sua casa seja um pedacinho do céu, você precisa receber Jesus em sua casa. Você precisa receber Jesus na sua casa, no seu coração, e levar para dentro do seu lar, e ali a sua casa se tornará um pedacinho do céu, porque quando você está ali, a sua casa está com Jesus com você. O Espírito Santo de Deus passa a morar no teu coração, e aonde o Espírito Santo de Deus está, a paz que esse mundo não conhece, a paz que esse mundo não entende, a paz que esse mundo busca, fazendo passeata, todo mundo de branco, escrevendo paz no peito. Mas que adianta estar com paz escrita aqui e dentro, aqui dentro, há só ódio, rancor, coisas ruins. A paz precisa estar aqui dentro do nosso coração. E a paz perfeita, a paz completa, só quem concede é Jesus Cristo. Amém? Se você ainda não tem essa paz, se você quer paz para a sua vida, se você quer paz para a sua família, se você quer paz para o seu casamento, você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus no seu coração. E nessa noite, você tem essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e experimentar aquilo que Deus tem para você, que é uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida onde você está guardado e protegido pelo Deus do céu, aquele que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer vida e vida em abundância. Estamos assim, meus irmãos, chegando ao final deste culto.